Olá, irmãos, bom dia, quase que boa noite, graças a paz. Que bom, irmãos, estamos reunidos para mais um culto de louvor, para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Com certeza hoje é uma nova oportunidade para experimentarmos a graça e o cuidado do nosso Senhor. Hoje pela manhã vamos dar mais uma vez continuidade à nossa série de sermões sobre fé e maturidade em Abraão. Eu tenho visto que cada mensagem ela tem nos mostrado como a fé de Abraão ela foi moldada ao longo da jornada dele, ao longo das suas experiências com Deus. Hoje nós vamos refletir, irmãos, sobre um momento especial na vida de Abraão, ou melhor, na vida de Abraão, que foi o seu relacionamento com Deus. Acho que todo mundo já sabe que Abraão era um homem de fé, era alguém que buscava a Deus, que buscava a justiça de Deus, e ele tinha a ousadia, ou melhor, ele teve a ousadia de interceder por uma cidade inteira, buscando a misericórdia do Senhor. Esse exemplo que nós vamos estudar hoje, irmãos, vai nos ensinar muito sobre a nossa própria caminhada por fé. Talvez nos ensine também a fazer como Abraão, buscar misericórdia sobre a nossa cidade, sobre o nosso município, sobre o nosso país, porque nós estamos vivendo dias tenebrosos. Então no texto de hoje nós vamos ver como Abraão intercedeu por Sodoma. Mesmo acontecendo tudo aquilo que vocês sabem, Abraão fez o seu papel de servo de Deus. Ele intercedeu por aquela cidade. Abraão ele não ficou de braços cruzados diante da iminente destruição, mas Abraão mostrou muita ousadia para interceder por aquela cidade. Então que essa história, nessa manhã, inspire a nossa atitude de oração, inspire a nossa confiança na justiça de Deus. Amém? Então convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, vamos ler do 16 ao 33. Vamos ler juntos, que esse momento seja um momento poderoso de intercessão, de fé. Eu vou estar usando aqui a minha versão NVI, peço que vocês acompanhem comigo. Gênesis capítulo 18, a partir do verso 16. O texto diz assim, irmãos: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrasse 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar:
Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, e eu não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele. Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Irmãos, a história que estamos estudando, que é a história de Abraão, é marcada por encontros poderosos com Deus e marcada também com decisões importantes. Esse texto que nós lemos agora em Gênesis 18, encontramos um dos momentos mais intrigantes e profundos da jornada de Abraão. Ele não apenas recebeu visitantes celestiais nos versículos anteriores, mas ele também é convidado a participar de uma conversa sobre a justiça de Deus. Nesse capítulo, então, Abraão se encontra no papel de intercessor. Alguém que levanta a sua voz em favor de uma cidade condenada. Agora imagine qualquer um de nós, se nos baseando em tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, e a gente falando com Deus, vendo tudo isso que está acontecendo, aí Deus pergunta assim: olha, eu vou destruir o Rio de Janeiro. Mas que muitos de nós falam assim: Senhor, destrói tudo que não tem jeito não. A coisa está feia, é bandido para todo lado, as pessoas não respeitando umas às outras, locais que eram tranquilos hoje estão cada vez mais piores, pessoas assaltando as outras por causa de 5, 10 reais. Muitos pensariam dessa forma. Mais uma vez eu digo, irmãos, Sodoma e Gomorra já estavam condenadas. Pescaram? A sentença já estava posta. Sodoma e Gomorra eram cidades conhecidas por sua grande maldade e por sua grande corrupção. Deus só estava avisando que a sentença seria decretada, mas Abraão, torpetudo, audacioso, vai lá dialogar com Deus em busca de misericórdia. E é isso que torna esse momento, irmãos, tão especial. A coragem e a fé de Abraão em se colocar diante de Deus em uma situação que já estava posta na mesa. Então Abraão começa a sua intercessão com um pedido ousado para que Deus poupasse a cidade se houvesse 50 justos. Abraão vai com toda a humildade, mas também com toda a ousadia, e ele vai reduzindo a pedida até chegar a 10 justos, como vimos no texto. Irmãos, esse diálogo aqui revela a misericórdia de Deus em relação ao desejo de Abraão por justiça. E ao mesmo tempo isso revela a seriedade do pecado que estava acontecendo em Sodoma. Era uma cidade de fato muito pecaminosa, era uma cidade de fato muito maldosa. Mas nesse texto nós vamos ver a profunda
aqui nos ensinando sobre a importância, irmãos, da nossa intercessão. E principalmente na confiança, na justiça de Deus. Quantos de nós, vendo o caos que está o nosso estado, paramos para interceder por ele? Será que temos feito isso? Será que de fato estamos preocupados com essas coisas? Abraão foi pleitear com Deus. Então vamos estar conversando no primeiro ponto, que é a revelação de Deus a Abraão. Deus começa a se revelar a ele. O verso 16 já começa nos mostrando que, após a visita que Abraão teve, os homens que o acompanhavam começaram a se dirigir para Sodoma. Abraão, ali na sua finalidade, na sua curiosidade, caminhou com eles para vê-los partir, para vê-los ir embora. Parece aqui um ato simples, mas nos coloca em um momento crucial da revelação de Deus. E aí seguimos para o versículo 17, irmãos. Vemos Deus refletindo sobre a ideia de esconder ou revelar a Abraão o que ele estava prestes a fazer. E aí no versículo 17 começa uma pergunta de Deus, dizendo assim: esconderei de Abraão o que estou prestes a fazer? Parece algo simples, mas aqui mostra que Deus ele tinha um relacionamento íntimo com Abraão. Ou melhor, que Abraão tinha um relacionamento íntimo com Deus. Deus desejava compartilhar seus planos com Abraão. Deus reconhece Abraão como alguém que deveria estar ciente dos seus juízos. E quando vemos o versículo 18, Deus, mais uma vez, como estamos vendo na nossa série de mensagens, Deus repete a promessa a Abraão, que nessa altura ainda não havia se concretizado. E o versículo 18 diz assim: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Então a aliança com Abraão aqui, irmãos, ela tinha um impacto global. E o que aconteceria com Sodoma poderia ter implicações maiores para o cumprimento da promessa. Deus ali estava envolvido em um processo de julgamento, mas Abraão, como parte do plano da bênção, precisava entender isso. Ele precisava compreender o que Deus estava fazendo. E aí no versículo 9, Deus explica o que ele escolheu Abraão. E ele diz assim: pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos e aos seus descendentes que conservem o caminho do Senhor. Isso está mostrando que Abraão era visto como alguém que iria transmitir a justiça e a retidão aos seus descendentes. São características aqui, irmãos, fundamentais para o relacionamento com Deus. Sodoma e Gomorra era o oposto disso. Então Deus revela a Abraão que os atos de justiça e a orientação da família dele deveriam seguir o caminho do Senhor. E aquilo ali teria que ser central na família dele. Então Deus está falando para Abraão: Abraão, a sua família ordene aos seus filhos, aos seus descendentes, que conservem o caminho do Senhor. Será que a gente consegue entender o impacto? Se Abraão não entendesse o que Deus estava fazendo, a condenação, o juízo que Deus estava trazendo, algo poderia dar errado. E aí o versículo 20, Deus fala sobre o julgamento. E diz assim: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave. Aqui Deus está deixando claro para Abraão que a maldade daquelas cidades havia chegado a um nível insuportável. Essas acusações aqui que ele cita no texto eram provavelmente um grito de injustiça
o grito de opressão causado pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. E Deus, como justo juiz, estava respondendo. Irmãos, para Deus dizer que as acusações contra aquelas cidades são tantas e o pecado era tão grave, eu acho que a gente não consegue nem mensurar o que era aquele pecado, o que era aquela cidade. Mas aí nós chegamos a um ponto interessante do texto, que é a intercessão de Abraão por Sodoma. Isso, vamos ler o versículo 21 antes, onde Deus vai dizer assim, descerei para ver se o que ele tem feito, se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Esse versículo aqui mostra para cada um de nós o caráter de Deus como justo juiz, que ele foi verificar antes de exercer o seu julgamento. Será que Deus não sabia o que estava acontecendo, irmão? Óbvio que sabia, mas ele está nesse diálogo com Abraão e ele está mostrando, olha, eu ouvi, sei o que está acontecendo, mas eu vou lá ver de fato o que está acontecendo. E agora nós chegamos à parte da história onde Abraão vai interceder por Sodoma. Notem o verso 22, irmãos. Enquanto os homens se dirigiam a Sodoma, Abraão permaneceu diante do Senhor. Esses gestos de permanecer diante do Senhor revelam a nós a posição de Abraão como intercessor. Abraão estava disposto a dialogar com Deus em favor daquela cidade. Abraão se posiciona como defensor da justiça e ele busca agora compreender os parâmetros de Deus. Olha como Abraão é usado. Peraí, eu vou ver se Deus está fazendo certo. Vou tentar dar uma ajudinha aqui para Deus. E Abraão chega no versículo 23 e pergunta assim, que pergunta petulante: exterminará o justo com o ímpio? É a pergunta que Abraão faz. Abraão, isso mostra um senso de justiça que ele tinha, que ele não via como seria justo os justos sofrerem o mesmo destino que os ímpios. Então Abraão ele se posiciona como defensor da justiça. E nós chegamos ao verso 24 e o texto vai dizer assim para a gente, Deus respondendo a Abraão, olha, se houvesse aliás, Abraão dizendo, e se houvesse 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Abraão está questionando Deus aqui. Se Deus ainda ia destruir aquela cidade, mesmo se houvesse um número X de pessoas justas lá. Abraão aqui, irmãos, ele se mostra confiante de que Deus é um justo juiz. Não apenas justo, mas misericordioso. Sabendo que Deus iria considerar a possibilidade de agir de uma forma diferente. E logo no versículo 25, Abraão ainda é mais ousado. E ele vai dizer assim, longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Irmãos, Abraão aqui faz uma afirmação explicitamente teológica. Ele reconhece Deus como um juiz justo de toda a terra, que vai agir de acordo com sua justiça. Esse versículo aqui nos mostra que Abraão ele entende profundamente que Deus não poderia agir de forma injusta, porque ele confiava que Deus sempre faria o certo. Muitas das vezes nós
nós estávamos conversando sobre isso no gabinete hoje. Muitas das vezes o nosso senso de justiça é completamente diferente do que é a justiça de Deus. Muitas das vezes queremos agir conforme nós achamos justos, mas Deus tem a sua justiça, Deus tem o seu método. E aí finalmente nós chegamos no versículo 26. O Senhor responde à intercessão de Abraão. E eu acho interessante nesse texto que Deus não fala assim, vou fazer e pronto. Ele poderia fazer isso, não poderia? Amém? Deus não poderia agir do jeito que Ele queria? Mas o Senhor responde a Abraão. Ele diz assim, ó, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Deus aqui, irmão, está demonstrando a sua disposição em poupar aquela cidade simplesmente pela presença do justo, confirmando que Deus ele age com misericórdia e justiça. Então esse diálogo aqui, ele abre caminho para que Abraão continue a sua intercessão. Então a gente vai ver nos próximos versículos à medida que ele persiste na sua busca por justiça. E aí nós começamos o ponto 3, que é o diálogo contínuo e a misericórdia de Deus. Aqui nós vemos como Deus de fato é misericordioso. Então, Abraão começa dizendo, sempre foi muito ousado, a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Abraão aqui, irmãos, ele sabe que ele não tem posição alguma para questionar a Deus. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que ele é pó e cinza, ele continua intercedendo com humildade e com respeito. Isso é essencial para a gente compreender o nosso papel como intercessores. A gente precisa buscar misericórdia. A gente precisa de fato saber que nós dependemos da graça de Deus. E precisamos fazer como Abraão, sermos humildes, mas de fato sermos intercessores. E aí no versículo 28, Abraão vendo que não tem jeito, que não vai ter o número que ele queria, ele vai lá e dá aquela roubadinha, né? Ele reduz a quantidade para que Deus poupe a cidade. E ele diz assim, e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele. Aí Deus responde, se encontrar aí 45, não a destruirei. Deus está perguntando aqui se Deus ia destruir a cidade por causa de uma pequena diferença de 5 justos. E Deus, mais uma vez, com a sua misericórdia, responde, se eu encontrar ali 45, eu não vou destruir. Isso mostra que Deus estava disposto a salvar. Que Deus estava disposto a ser justo, porque Ele é justo. E aí no versículo 29, Abraão avança mais um passo. E se encontrar apenas 40? Insiste Abraão. Aí Deus vai e responde, por amor dos 40, não a destruirei. Ousado esse Abraão, né? Mas a ousadia de Abraão, irmãos, ela não é baseada na presunção. Ela não é baseada nas bênçãos que Deus já tinha colocado na vida dele. Pelo contrário, a ousadia de Abraão era baseada no desejo de ver a misericórdia divina sendo estendida ao máximo possível. Então Deus novamente responde a Abraão de forma compassiva. Por amor aos 40 eu não vou destruir. E Deus está todo o tempo fazendo e nos dando respostas como essas. Mas cadê os intercessores dos nossos filhos? Cadê
as igrejas, intercedendo pelos seus bairros, pelas suas cidades, pelos seus estados, pelo seu país. Mas não é aquela intercessão genérica, não. O Brasil é do Senhor, não é isso. Mas é uma intercessão que envolve ação, que envolve pregação de evangelho, para mudar a história de muitas pessoas. Então, no versículo 30, Abraão, vendo que já está enchendo o saco de Deus, ele diz assim: eu não te direi, Senhor, mas me permita me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Aí ele responde: se encontrar 30, não a destruirei. Eu já estou ficando cansado, tá, irmão? Estou suando aqui. Abraão está insistindo. Opa! Imagine, já quebrei meu óculos. Imagine Deus, que sabia do que estava acontecendo, que sabia do que ia acontecer, segue respondendo as perguntas presunçosas de Abraão. E aí no versículo 31, agora que eu já fui tão ousado falando ao Senhor, eu pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. A intercessão de Abraão, irmãos, para ficar claro aqui, é um exemplo de como nós devemos assistir a oração. Sempre com respeito, sempre na confiança na bondade de Deus. Deus, em sua misericórdia, responde: por amor aos 20 eu não vou destruir. E aí chegamos no versículo 32. Abraão faz seu último pedido. Não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Abraão estava convencido de que até mesmo um pequeno remanescente de justos poderia ser suficiente para que Deus poupasse aquela cidade. Mais uma vez, Deus mostra a sua misericórdia e responde: por amor aos 10, eu não vou destruir. Olha como é grande. Olha como a extensão da graça de Deus é enorme. Abraão vai diminuindo cada vez mais e Deus vai respondendo até o limite. Ou melhor, não há limite. E aí nós chegamos no versículo 33, onde diz assim: tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Esse diálogo é um pouco chato, é um pouco repetitivo, mas ele traz para nós grandes instruções. O diálogo termina com uma demonstração clara de paciência, de misericórdia de Deus diante da intercessão contínua de Abraão. Então, no próximo sermão nós vamos ver o que de fato acontece com Sodoma e Gomorra. Mas ao longo dessa passagem precisamos entender a perseverança de Abraão, que mesmo com tudo ao contrário, que mesmo com tudo dando errado, Abraão permanece intercedendo por Sodoma diante de Deus. Irmãos, a misericórdia de Deus foi tão evidente. Em cada resposta que Abraão dava, Deus se mostra disposto a poupar uma cidade inteira por causa de um pequeno número de justos. Isso tem que levar para cada um de nós que Deus é justo, que além da justiça, Deus é cheio de graça,
E Ele sempre busca meios para salvar e não destruir. Deus, Ele quer nos salvar. Deus, Ele quer salvar o seu povo. E o texto que nós lemos, a história de Abraão nos mostra que mesmo naquele tempo, coberto de pecado, coberto de corrupção, Deus sempre estende a sua mão. Deus sempre estende a sua graça. Deus sempre estende a sua misericórdia. Nós, como cristãos, cada um de nós, somos chamados a interceder pelos outros, buscando a justiça e a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Hoje vivemos dias difíceis, talvez dias que eu nunca tenha vivido no Rio de Janeiro, porque eu tenho apenas 38 anos, não sei quem tem mais idade aqui, quem viveu os anos 70, 80, não sei se era dessa forma, mas de fato vivemos clima de guerra, onde o pecado, ou melhor, muitos pecados, têm se tornado normais. Na semana que vem vamos viver uma festa que vocês já sabem quais são, que é uma festa espiritual, onde coisas são consagradas a ídolos. E o que é que a igreja tem feito? Ela tem intercedido ou ela tem estado escondida? Precisamos orar mais, precisamos falar mais do Evangelho, precisamos de fato interceder para que Deus transforme vidas, para que Deus transforme pessoas. Amém? Se coloque de pé, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esse dia que Ele nos concede. Senhor, muito obrigado por essa reflexão, por essa exposição. Como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é justo, compassivo, disposto a perdoar, mesmo diante, Pai, da corrupção humana, mesmo diante de tanto pecado, Pai. Mesmo assim o Senhor estende a sua mão, mesmo assim o Senhor estende a sua graça. Possamos de fato, Pai, viver para a tua glória. Possamos de fato, Pai, viver para interceder uns pelos outros, Pai. E queremos colocar, Pai, essas vidas que aqui estão nas tuas mãos, para que elas possam interceder por outras pessoas. Ser conosco no decorrer desse dia, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.